E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique e nesse vídeo nós vamos fazer o review dos add-ons Boxcutter e Radioops, ambos desenvolvidos pelo MasterXeon 1001, ok? Então, falando um pouco sobre o desenvolvedor, esse aqui é o canal do YouTube dele, MasterXeon 1001, tá? Onde você consegue acompanhar todo o progresso de desenvolvimento desse add-on, todos os recursos e todos os novos updates que ocorrem dentro dos add-ons. Você também vai ter aqui dentro da listagem deles vários tutoriais de alguns modelos feitos com o add-on para você começar a adquirir cada vez mais expertise utilizando o add-on. O único problema é que todo o conteúdo é em inglês, porque ele é um americano, né? Então, se você tem dificuldade com inglês, você vai ter uma certa dificuldade para você aprender os tutoriais a partir dele. A não ser que você tenha uma noção muito boa de Blender, de como que as coisas funcionam. Se você tiver essa noção, você consegue apenas, mesmo sem entender o que ele está falando, perceber o que ele está fazendo. E até mesmo você pode ir pausando o vídeo e indo passo a passo, acionando cada recurso que ele está utilizando no processo dos tutoriais, tá? E aí no caso esse add-on ele é um add-on pago, tá? E ele também é um add-on de licença GPL. Então aqui, ó, você encontra ele na Blender Market, que é o bundle, onde é vendido o Radioops e o Boxcutter, os dois juntos, apesar que cada um é individual, tá? E eu vou explicar a diferença entre os dois durante o review, tá? Mas, assim, eles também são vendidos separadamente aqui na Blender Market. Você pode comprar só o Radioops ou você pode comprar só o Boxcutter. O meu conselho é que se você for comprar o add-on, né, eu sugiro você comprar o bundle, porque eles performam melhor quando eles estão juntos. Vocês vão entender isso quando eu estiver explicando um pouco do fluxo de trabalho. Ele custa $38, tá? Mas, como eu falei, a licença dele é GPL. O que é a licença GPL? A licença GPL significa que se você compartilhar, né, quem já comprou o add-on compartilhar o arquivo com outras pessoas, isso não é considerado pirataria. O desenvolvedor entende que o compartilhamento do add-on para o maior número de pessoas possível é tranquilo e que ele incentiva isso na comunidade. Porém, você fica restrito à versão do arquivo que você recebe. Você não recebe as atualizações. Para você ter a atualização, você precisa fazer a aquisição do add-on aqui dentro da Blender Market ou em outras plataformas que ele vende o add-on. Eu sugiro você comprar o add-on por dois motivos. Um, porque você sempre vai ter os novos desenvolvimentos que ele está fazendo e também você também está apoiando o trabalho do desenvolvedor. Afinal, ele está ali gastando um bom tempo desenvolvendo para você um add-on com um fluxo de trabalho muito bom. Vocês vão ver isso durante a execução do review. Então eu sugiro que se você tem essa possibilidade de fazer aquisição, que você o faça, tá bom? Mas de toda forma a licença é GPL. Se você quiser fazer a aquisição primeiro, procurar na internet, fazer o download do add-on, instalar e testar primeiro, tranquilo, porque a licença GPL é para isso mesmo, tá? Então beleza pessoal, nós vamos direto agora para o Blender para a gente poder falar sobre o add-on, tá? Bom, a primeira coisa, se você nunca instalou um add-on antes no seu computador, o que é um add-on e como que você instala ele? Um add-on, na verdade, ele é um recurso extra. Como o Blender é um software de licença open source, né? Ou seja, a comunidade Blender pode desenvolver recursos extras para dentro do Blender. Então, você tem os add-ons são plugins e desenvolvimentos feitos por outras pessoas, criando novas funcionalidades para o Blender e melhorando algumas coisas que a equipe de desenvolvimento original do Blender às vezes não fez tão legal, entendeu? Então ele deixa, o conceito do Blender é justamente isso, deixar que outras pessoas desenvolvedoras consigam agregar valor para o software, tá? Então lá, para instalar um add-on, primeira coisa, você vai vir aqui no menu Edit, Preferences, você vai receber essa caixinha aqui e você vai vir em Install, tá? Que vai habilitar outra caixinha e você vai procurar no seu computador aí o arquivo.
E o mais legal, para você instalar o arquivo você não precisa descompactar. Você pode deixar ele na pasta zip mesmo, você seleciona a pasta zip e aperta Install Add-on, que aí automaticamente ele vai ser instalado dentro do Blender. Porém, ele não está habilitado. O que eu chamo de habilitado? Você não consegue acionar os recursos dele ainda, mesmo ele estando instalado. Por quê? Por padrão, quando você instala, ele vem com essa caixinha aqui, ó, desabilitada. Ou seja, para você habilitar esse add-on, depois de instalar, você vem cá e flega esse checkzinho. Isso faz com que os recursos que nele estão ficam habilitados, tá? E aí, basicamente, você já está com os dois add-ons instalados, eles já estão disponíveis para você fazer o uso desses recursos, tá? Você não precisa reiniciar o Blender nem nada. Uma vez instalado, uma vez habilitado, você já pode começar a trabalhar. Uma coisa bem legal sobre os add-ons é o seguinte: no caso do Boxcutter e do Radiopes, assim que você instala eles, você vem nessa setinha aqui, ó, que vai habilitar para você algumas opções que você pode acompanhar. Algumas dessas aqui vão vir com algumas configurações que você pode mudar, caso você queira, né, de demonstração de como que as telas dele aparecem. Algumas propriedades de uso de alguns recursos que você pode selecionar, ativar ou não. A questão do padrão de cores para as funções que você utiliza dentro do add-on, você pode escolher as cores dos recursos que você vai aparecer. Aqui tem uma questão de informação sobre o desenvolvimento e o mais importante de tudo, que é o Key Map. O Key Map é onde estão as teclas de atalho para você acessar os recursos do add-on, tá? Então você pode vir aqui diretamente no Key Map, que ele vai te mostrar todas as teclas de atalho para você utilizar o add-on, tá? Então você aprendendo as teclas de atalho, você já consegue habilitar todos os recursos. Você também tem aqui uma opção de Links Help, que você vai ser migrado para o YouTube e para outras plataformas com vídeos tutoriais, documentação e tudo mais, que você pode ler e aprender outras coisas. E os add-ons são os add-ons parceiros desse cara. Então o Master Xeon, ele acabou criando uma comunidade de desenvolvedores, onde ele desenvolve recursos para o Boxcutter, para o Radiopes e para o Kitopes também, que é dele. Mas existem outros desenvolvedores de outros add-ons que são parceiros dele. Então dessa forma ele colocou um gatilho dentro do add-on dele, que quando você tem esses outros add-ons também, né, você comprou desses outros desenvolvedores, você libera dentro do seu próprio menu os recursos desses outros add-ons. Então fica bem legal, agiliza o workflow também. Então aqui no Radiopes você tem acesso a essas informações, tá? E aqui no Boxcutter a mesma coisa. Você também vai ter várias informações que você pode definir como predefinição. A minha está toda standard, eu não mexi em nada, tá? E aqui o Key Map também, mesma coisa. Tudo vai estar aqui para você fazer alguma adaptação, tá? Além de você, depois que você instalou o add-on, outra coisa que é bem interessante é que ele fica habilitado aqui no menu N. Então se você apertar o menu, é só habilitar aqui o Screencast, para vocês verem. Então quando você está com o Boxcutter, tá vendo? Ele está aqui habilitado e o Radiopes também. Então ele habilita aqui algumas funções para você utilizar, tá? Outra questão muito importante também, que ele adiciona aqui, logo do lado do menu objeto, um outro ícone para você ter acesso a alguns recursos do add-on. E você tem aqui esse símbolo verdezinho escrito Hopes. Quando o símbolo está verde, significa que você está usando a última versão disponível do desenvolvedor. Quando o Hopes fica de cor vermelha, significa que tem uma nova atualização, que você pode ir lá e baixar a nova atualização, tá? Você também consegue navegar aqui por outras configurações, por exemplo, de render, trazer no seu menu daqui para cá, de preferências. Aqui é o seu todo Key Map, tá vendo? Também você consegue acessar o Key Map. Aqui é o que eu falei, ó, como eu tenho o Kitopes, né? Então ele já habilita atalhos para o Kitopes aqui dentro. E aqui são os links externos bem legais que você pode acessar também. Outra coisa é que ele adiciona duas ferramentas, a ferramenta Boxcutter e a ferramenta Radiopes. Elas ficam habilitadas aqui. Você pode clicar para acioná-la, tá vendo? Qualquer uma das duas, você pode clicar para acioná-la. Porém, o atalho para acessar essa ferramenta é Alt W por padrão. Alt W você sempre vai acessar primeiro o Boxcutter, mas se você der o segundo Alt W, você vai para o Radiopes. Então Alt W você fica alternando
entre os dois addons, tá? E agora eu vou explicar a diferença entre os dois. O RadioOps, que é esse que está aqui habilitado, ele é, só escolher minha câmera e essa lâmpada aqui que eu não vou precisar deles. Ele é um excelente gerenciador de modificadores, apesar de que ele também faz operações booleanas, tá? Mas ele é um excelente add-on para você gerenciar seus modificadores. Por quê? Ele habilita esse menu, dando Ctrl e apóstrofo, onde você traz tudo o que tem aqui, ó, no seu menu de modificação para dentro da sua tela. Então aqui eu já tenho algumas configurações que eu posso fazer, que eu estou trabalhando não destrutivamente ou destrutivamente, eu escolho. Qual que é a minha predefinição aqui dos meus bevels, se o meu bevel vai respeitar os outros modificadores na sequência, né? Você vai, quando eu dar um Sharp, né? Se ele vai aplicar o Crease e vai aplicar o Sin Crease também, né? Apply Bill Weight, Sharp e assim por diante. Qual que é o tamanho aqui do meu Sharpness? Minhas operações de Bool, como que eu vou configurar? Configurações de Dice, que são algumas funções do addon específica, essa função que não existe no Blender. Ela é totalmente desenvolvida pelo addon, tá? Mesh Clean também, Operation Options e Opt-ins, que você pode também fazer algumas configurações aqui. Esse menu, ele oscila. Por exemplo, eu não estava com nenhum objeto selecionado. Como eu não estava com nenhum objeto selecionado, ele habilitou para mim apenas as configurações do addon, onde eu vou fazer algumas predefinições, tá? Porém, se eu estou com o meu cubo selecionado, o menu muda um pouco. Então, se eu der Ctrl cifrão, Ctrl apóstrofo, ele vai trazer novamente as configurações do addon, que eu posso ajustar a hora que eu quiser. Porém, ele traz todo esse painel de configurações aqui para dentro dessa janela. Então, eu consigo trabalhar aqui nas configurações de visibilidade dos meus modelos, as constraints, os meus modificadores. Posso trazer aqui também as propriedades do meu objeto e alterar, e os meus materiais. Isso aqui é um menu muito interessante para quem gosta de ter espaço para trabalho. Por quê? Se você der um Ctrl Alt espaço com a viewport selecionada, você entra em modo Full Screen. E estando em modo Full Screen, você perde acesso a esses recursos, caso você queira fazer ali uma adaptação ou outra. Então, com esse menu habilitado, você não precisa ficar com aquela tela aberta. Você simplesmente dá um Ctrl e apóstrofo e você traz todas as suas configurações. Por exemplo, modificadores, configurações do seu objeto. Você pode adicionar um modificador aqui direto, tá vendo? Fazer as configurações. Apesar de que normalmente você não vai adicionar um modificador dessa forma por aqui. Você vai ver que existem outras formas de você adicionar os seus modificadores. Dá um Ctrl Spacebar aqui para voltar. Beleza, então essas são algumas das opções do RadioOps. Então ele tem funções próprias, mas o principal dele é o gerenciamento de recursos, principalmente modificadores. Junto com o RadioOps, você tem a tecla principal dele, que é a letra Q. A letra Q, ela da mesma forma, quando você está com nenhum objeto selecionado, o menu aparece apenas algumas opções, como adicionar câmera, adicionar luzes, porque aqui no caso esse Add Lights dele é uma luzes personalizadas, são presets de luzes já de iluminação de objetos já pré-feitas pelo desenvolvedor, onde você apenas pode ali configurar talvez a intensidade da luz um pouco mais, um pouco menos, rotacionar a luz ou trocar as cores delas. Você vai acessar um menu de configuração aqui também. Porém, se você está com um objeto selecionado, se você der a letra Q, ele vai habilitar para você outras funcionalidades. Primeiro que ele já vai trazer para você algumas funções de cara, que é a que você mais vai usar no processo de Hard Surface, que é o Sharpen. O que é o Sharpen? Ele vai aplicar o Shade Smooth, vai aplicar também o Auto Smooth simultaneamente, tá? E também vai adicionar para você marcar todas as edges que definem um modelo. Isso é bem legal quando você dá o Sharpen aqui. O Bevel é diretamente o modificador. Então, se eu adicionar aqui Bevel, eu já estou com ele ativo. Reparem que aqui na parte inferior habilitou um painel, onde a intensidade do Bevel eu controlo com o mover do meu mouse, tá vendo? Quando eu movo para a esquerda, eu aumento o meu Bevel. Para a direita, ele está reduzindo. Se eu rolar o mouse aqui, o scroll do mouse, ó,
eu adiciono quantidade de segmentos. Reparem lá embaixo que a quantidade de segmentos está aumentando e diminuindo de acordo com o que eu movo aqui. E você também pode apertar a letra H, que você vai habilitar o menu com tudo que você consegue fazer enquanto o bevel que está adicionado, tá vendo? Então tem todas as funções dentro do bevel, basta você seguir aqui as teclas de atalho que ele habilita, que você consegue habilitar todos aqueles recursos, tá? Todos os locais do addon, quando você tiver com algum modificador aplicado ou algum recurso específico do addon, você vai ter a possibilidade de apertar H e ter acesso aos menus, tá? Então esse aqui o RadioOps, então com o que habilitado eu posso adicionar qualquer desses modificadores aqui instantaneamente, tá? Eu tenho algumas operações que ele desenvolveu que eu posso utilizar também, que são bem interessantes. Posso adicionar qualquer modificador dentro do meu objeto simplesmente por esse menu aqui. Eu tenho algumas operações de mesh, que depois eu vou entrar a fundo em outro vídeo explicando como que utiliza, tá? Aqui eu tenho algumas opções de configuração do próprio addon que você pode ajustar, habilitar o wireframe, shade wire, enfim, tem várias coisas aqui bem interessantes que você pode utilizar também. Bom, basicamente esse é o RadioOps, tá? Passando assim muito por alto em alguns recursos que ele tem. Mas como eu falei, o grande foco dele é gerenciador de modificadores. Esse é a principal função dele. Por quê? Por exemplo, eu consigo fazer uma operação booleana nele muito rápido. Eu simplesmente, por exemplo, eu estou com esse cubo, eu quero fazer um corte nele. Eu dou um Shift D, X, GZ aqui um pouquinho e dou um S. Só um GX aqui para posicionar. Com meu objeto corte selecionado, meu objeto de destino selecionado por segundo, Ctrl menos. Pronto, já fiz ali uma operação booleana. Automaticamente ele já adicionou aqui, ó, nesse objeto o modificador do tipo boolean, tá vendo? Isso é muito interessante também. Outra coisa que é muito legal, ele já tem uma inteligência que ele coloca a sequência dos modificadores na sequência correta. Então, por exemplo, se eu adicionar um bevel aqui, ó, ele vai adicionar o bevel na posição que eu preciso, ok? E aí eu posso vir cá, adicionar um novo modificador que é o weight normal para poder corrigir a operação ali, ó. Outra coisa muito importante é que toda vez que você faz uma operação booleana com o RadioOps ativado, ele já cria para você uma coleção e migra esse objeto aqui para a coleção de operação para a coleção dos cutters, que são os que você está cortando o seu modelo, né? E se você apertar a tecla 1 do teclado em cima das letras, né, e não do teclado numérico, você já seleciona apenas a primeira coleção. Então, se você dá Shift 2 para você trazer a segunda coleção, você habilita novamente aqui, ó. Então é parecido com a função, seria parecido com H e Alt H. Só que é melhor você trabalhar com coleção, porque o Alt H, o H e o Alt H você pode precisar utilizar durante o seu processo. E se você der um Alt H sem querer, você traria todos os seus objetos que cortaram outros modelos aqui, então não seria interessante. Então a melhor forma é trabalhar com coleções mesmo, tá? Então, outra coisa, como eu falei, ele adiciona a sequência certinha. Por exemplo, eu sei que a melhor posição para uma operação booleana aqui é sempre antes do meu bevel. Então, se eu der um Shift D nesse cubo, um GY, GX mesmo, colocar ele na outra posição, selecionar ele, selecionar o meu objeto de destino, der um Ctrl menos, a primeira coisa que ele vai fazer, o próximo boolean sempre vai ser acima do bevel. É justamente essa inteligência que eu falei para vocês. Se eu não tivesse o RadioOps, essa operação booleana ela seria adicionada abaixo do weight normal. E ele já entende que é um boolean. Então, se ele é um boolean, ele tem que estar acima do bevel e ele tem que estar acima do weight normal. Então, isso é automático para o padrão do addon, tá bom? Eu vou selecionar tudo aqui, vou deletar, porque basicamente esse aqui é um overview sobre o RadioOps. Vou falar bem rápido do BoxCutter, porque ele tem basicamente muitos recursos, né? Mas ele é um addon mais objetivo, tá? Eu vou adicionar aqui o meu cubo novamente. Já vou dar um Alt Smooth nele aqui, ó, em 30 graus.
Beleza, usei aqui o RadioOps para poder fazer isso, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou adicionar um bevel também, bem levinho aqui nas pontas, só para dar uma arredondada, e vou adicionar aqui um 80 normal. Beleza. Agora eu vou dar Alt W para acessar o Boxcutter. O que o Boxcutter é? Vou até esconder aqui no cantinho. O Boxcutter, você consegue fazer operações booleanas dentro dos seus modelos ou adicionar objetos sem ter a necessidade de você dar Shift A, ou você tem a necessidade de você adicionar primeiro um cubo para depois selecionar o cubo corte com o objeto de destino e dar um Ctrl menos, Ctrl barra de dividir ou assim por diante. Por exemplo, você dá letra D e você seleciona aqui, ó, qual tipo de forma você vai utilizar para fazer o corte. Eu vou começar fazendo um cubo e vou deixar aqui a operação de cut, que é a operação de corte. Então, simplesmente com o Boxcutter ativado, eu clico, seguro e arrasto e eu começo a desenhar aqui o formato. Enquanto eu estou clicando, eu consigo andar com a forma como eu quiser, ok? Uma vez que eu soltei, ele meio que aplica a forma que você selecionou e você pode ir para baixo e fazer o corte ou para cima. Nesse caso ele só vai funcionar para baixo porque eu estou fazendo uma operação de corte. Não tem como ele cortar para cima, né, no caso. Então você pode simplesmente descer o mouse e determinar o tamanho do corte. Se você clicar mais uma vez, você habilitou o corte. Então basicamente você já fez uma operação booleana, ele já migrou aqui para as operações lá para você, né, para a collection correta, né? Isso. Porque na verdade eu estou trabalhando na outra collection, né? Teria que pegar esse cubo aqui, deixa eu fazer novamente porque eu adicionei na outra collection. Meu cutter está aqui, que ele acabou de criar, tá vendo? Eu vou adicionar novamente rapidão aqui o cubo. Vou dar um Q Auto Smooth em 30. Q bevel e um Q aqui, Weight Normal. Então ele também, eu vou fazer a mesma operação bem rápido, ó. Aqui fiz o corte e ele já adiciona o cutter lá na pasta de cutter, já deixa ele oculto para você não precisar ter acesso. Então você simplesmente vai clicando e vai esculpindo o seu objeto. E você vai adicionando esses detalhes, tá vendo? Essa é a parte legal do Boxcutter. E aí você pode agora, por exemplo, selecionar D, escolher outra forma, por exemplo, um círculo. Pode fazer um buraco redondo aqui, ó. Simples assim. Você pode ter outras operações. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, ó, no Box, eu posso selecionar aqui agora, ó, e apertar a tecla X e mudar para a operação de slash. O que é a operação de slash? A operação de slash ele separa, baseado na forma, ele separa esse objeto desse objeto, tá vendo? Mantendo a forma original. Então essa é a função do slash, é tipo cortar, mas mantendo a integridade dessa peça aqui, né? Você tem a operação também que você pode fazer, que é a de Inset Outset. Então você pode simplesmente selecionar aqui, abaixar, dar um X, X de novo, Inset Outset. Tá vendo? Que é bem interessante também. Você consegue habilitar várias coisas aqui utilizando esse addon, tá? Enfim, você consegue também. Eu fiz a operação com um círculo, né? Mas você pode utilizar outros recursos, como por exemplo o Enigon. Você pode selecionar um Enigon. O que é o Enigon? O Enigon você desenha. Olha só, você segura, traz, ó. Você desenha qual que é o formato que você quer fazer o corte, tá vendo? Desenhou, você dá aqui um tab, você aplica essa forma, tá vendo? Aí você consegue rotacionar, seleciona essa bolinha e arrasta, ó. E aí ele vai fazer o corte. Você pode trocar por X para fazer o slash. Você tem a bolinha azul aqui que você trabalha o bevel, olha. Quanto que você mexe aqui, você trabalha com o bevel das quinas, olha. E é bem interessante, porque você consegue melhorar todos os recursos aqui, torna, né, a operação do trabalho não destrutivo de forma bem mais rápida do que seria. Deixa eu só controlar aqui o meu bevel um pouco. Deixa eu selecionar aqui, ó, pegar esse cara. Como eu falei, ó,
eu não precisaria acessar ali, eu poderia simplesmente estar trabalhando em full screen ó, com o Radiopes, daria aqui um Q apóstrofo e eu trago aqui o meu painel de modificadores. Eu seleciono esse bevel que eu quero mexer ó, e diminuo ele lá, ó. Deixar ele menor um pouquinho. Posso adicionar o número de segmentos aqui, que é bem legal isso aqui também, né? Dá um OK. Então você consegue trabalhar, ó. Posso modificar aqui de novo, vou lá no meu menu, ajusto esse aqui também para 0.02, por exemplo. Você coloca o tamanho que você quiser e vai adaptando aí os seus objetos, né, sem precisar ter que ficar navegando de objeto em objeto lá no seu painel. Então você ganha fluxo de trabalho. Então esse é o Boxcutter, ele faz as operações booleanas, para você desenha essas operações de forma bem mais rápida. Isso agiliza no seu processo de modelagem não destrutiva. Nos próximos vídeos que eu vou fazer para o canal falando sobre os dois addons, eu vou modelar com vocês um objeto do zero, explicando passo a passo como que o addon faz e como que é o fluxo que ele melhora, beleza? Então te aguardo nos próximos vídeos e até lá!